Quanto gasto representa ter um carro aqui no Japão? Será que carro realmente é o vilão para quem quer juntar dinheiro rápido? Fica nesse vídeo que eu te conto tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou explicar sobre todos os gastos que envolvem ter um carro aqui no Japão. Todos esses gastos vão estar baseados em pesquisas que eu fiz e nos nossos gastos próprios, pois nós aqui temos 2 carros em casa. Então, aqui no Japão, existem basicamente 2 tipos de carros. Os carros de placa branca e os carros de placa amarela. Os carros de placa amarela são carros menores, que comportam até 4 pessoas no máximo, que costumam ser mais econômicos tanto na manutenção como nos impostos e no rendimento deles, né? Costuma render mais quilômetros por litro de gasolina, né? E o motor é de até 660 cilindradas. Já os carros de placa branca são carros maiores, né, com motor maior, consegue levar mais do que 4 pessoas e, como consequência, né, costuma ser mais caros na manutenção, né, costuma render menos, também menos quilômetro por litro, apesar que agora estão tendo os carros híbridos, né. Mas na teoria, no caso, seria essa explicação. Para os 2 tipos de carros, os gastos são os mesmos, o que vai mudar, no caso, é o valor. Os 2, por exemplo, obrigatoriamente pagam um imposto todo ano chamado de Doujazei. Esse seria o que é semelhante ao IPVA. Esse imposto vem mais ou menos no mês de abril e maio e normalmente você não consegue parcelar o valor desse imposto, tá bom? Um outro gasto obrigatório seria o Shaken. É uma vistoria obrigatória que todos os carros devem passar a cada 2 anos, com exceção de carros novos que a primeira vistoria é feita depois do 3º ano. Nessa vistoria são revisados basicamente o alinhamento das rodas, vazamento de óleo, a buzina, eles checam os freios também, funcionamento das lâmpadas, seta, alertas, a luz do cinto, coisas simples, mas que são necessárias ser aprovadas para você poder andar com seu carro aqui no Japão, né? Além de ter que pagar com certeza a taxa. Fora isso, tem a manutenção, né? Como troca de óleo, bateria a cada certo tempo, pneus novos, e com certeza o Hoken, que seria o seguro. Não dá para andar sem seguro aqui no Japão, gente. É muito perigoso. Então, é um gasto a se considerar, sim. Então, vamos começar falando pelo carro de placa amarela. Eu acho que é muito necessário toda pessoa que mora aqui no Japão, sem ser em cidade grande como Tóquio, Osaka, Nagoya, o resto vai precisar de um carro, gente. Não tem condições de morar no Japão sem carro. É o que eu acho. Eu já morei aqui no Japão sem ter carro, porque eu não tinha carta de motorista, e foi um tempo bem sofrido, porque a gente tem que fazer compra, né? E aqui o clima do Japão não ajuda muito. Se o dia não tá muito quente, então tá muito frio. Se o tempo tá bom, então é porque tá chovendo. Então não dá, gente, não dá. E a gente trabalha tanto que no nosso dia de folga a gente só quer fazer as coisas logo e descansar. Então, quando você não tem carro, você tem que fazer as suas compras de bicicleta, é sofrido. Tá? Muito mais se você tem família, então não dá nem para passear com seu filho, sua filha. Mas se a sua família for então de 3 filhos e vocês 2, casal, então já não dá para ter um carro de placa amarela. Aí no caso eu teria que ter um carro de placa branca, tá? Mas enfim, vamos começar pelos gastos então. Eu vou tentar calcular esses gastos da maneira que eu possa fazer uma média de um gasto anual e até mensal desses gastos. Por quê? Porque não são gastos que você vai ter todo mês, mas que você deve juntar esse dinheiro todo mês para que quando esse gasto surgir, você não fique no desespero de da onde que eu vou tirar esse dinheiro. Então, vamos ver se vai dar certo e se vocês conseguem me entender, tá bom? Começando pelo imposto de Doujazei, paga uma vez no ano e ele é de 10.800 ienes para carros de até 13 anos de idade. Carros mais velhos do que isso, o imposto sobe para 12.900. O Shaken, aquela vistoria que se faz a cada 2 anos, ela custa em média, se você fizer por conta, pelas pesquisas que eu fiz, dá em média de uns 30.000 ienes, tá? Mas se você mandar a fazer por outra pessoa que trabalha com isso, custa em média então de 45, 50 mil, se não tiver que mexer em nada do carro, se tudo estiver ok. Aqui em casa nós optamos por mandar fazer com uma pessoa que trabalha com isso, né? Porque se fosse o contrário, a gente teria que disponibilizar um dia, né? Faltando serviço, ou usar um UQ, que é uma folga remunerada, então acaba que ficando elas por elas, né? E se por acaso você levar o seu carro e alguma coisa não estiver certo, então você vai perder, talvez, não só esse dia, mas um dia a mais.
Só que assim, eu não quero desencorajar ninguém a fazer por conta, eu acho que é muito bom aprender. Se eu, por exemplo, não estivesse trabalhando, né, vamos supor, estivesse em casa, com certeza eu faria por conta, né? Mas como não é no nosso caso, os dois trabalham aqui em casa, então a gente prefere fazer desse jeito, né? Então a gente, no nosso gasto, conta com uns 50 mil para um carro pequeno. Então, se for pensar que o Shaquen é 50 mil a cada 2 anos, então por ano ele dá 25 mil. Fora isso, tem a troca de óleo. No nosso caso, no carro pequeno, o óleo que a gente coloca dá para trocar a cada 5 mil quilômetros andados. E, em média, o Lê fala que uma pessoa anda de 10 mil a 12 mil quilômetros por ano. Então, com o pequeno, vamos dizer que a gente troca 2 vezes por ano o óleo. E toda vez que troca, ele sai em torno de 4.600 ienes. Então, na troca de óleo, se for pensar no ano, ele seria 2 vezes, que daria um valor de 9.200 por ano, aproximadamente. Fora isso, tem gastos como, por exemplo, a troca da bateria. Infelizmente, ela não é eterna. E pelo que o Leme falou, a recomendação da troca da bateria é a cada 2 anos, 2 anos e meio. Vamos supor que você deve trocar a bateria a cada 2 anos. Gente, em questão de gastos, eu gosto de chutar para cima, vamos dizer. Porque se eu chuto para baixo e vem um gasto acima do que eu esperava, da onde que eu vou tirar esse dinheiro, certo? É desse jeito que eu posso entrar em desespero. Mas se pelo contrário, eu chuto alto e o gasto é menor, então eu nunca vou passar aperto e pelo contrário, vou me sentir contente de estar gastando menos do que eu estava esperando gastar, certo? Então, supondo que troque a cada 2 anos a bateria. No caso da pequena, que nem a gente trocou recentemente, ela custou 12.700 ienes. Isso dá uma média por ano de 6.500 ienes. Depois disso vem os pneus. É muito comum as pessoas ter 2 tipos de jogos de pneus por carro, os pneus normais e os pneus de neve, né? E esses pneus, querendo ou não, tem que ser trocados a cada certo tempo. Aí vamos supor que cada jogo de pneu você troque a cada 2 anos, né? Tipo assim, não os dois a cada 2 anos, porque já que você usa mais ou menos meio ano e meio ano cada tipo de pneu, ou um pouquinho menos os pneus de neve, mas enfim, arredondando para troca de pneu a cada 2 anos, um jogo a cada 2 anos, no caso da pequena, você consegue achar um jogo de pneu por uns 20 mil ienes, por exemplo. É claro que são daqueles pneus baratinhos, mas vamos supor que a cada 2 anos você tenha essa despesa de 20 mil ienes, então por ano vamos dizer que você tem um gasto de 10 mil ienes com pneu. Fora isso, eu teria também possíveis danos das lanterninhas, das luzes, não sei, um cheirinho que você queira comprar para o seu carro, uma passada na máquina de lavar que fica em torno de 800 ienes. Então, para esses gastos, vamos considerar uns só 1.000 ienes por mês, tá? Que no ano daria 12 mil ienes. Vamos considerar esse gasto para qualquer coisinha que surgir, e eu acho que ainda estou chutando baixo nesse quesito. Mas, para não exagerar, então vai que você fala assim, não, eu nunca vou querer lavar meu carro na máquina, eu não quero nem comprar cheirinho, sou necessário mesmo. De qualquer forma, eu considero esses gastos, porque eles surgem sim, tá, gente? A gente já teve que comprar luzinha pequenininha para o carro pequeno, por exemplo, e uma luzinha pequenininha do nada, 2.500 ienes. Então, sim, você deve contar com esses gastos que podem surgir, tá bom? Então, vamos chutar aqui 12 mil ienes para qualquer eventualidade que possa surgir. E por último, então, o Roken. O Roken é muito necessário, você não deveria estar andando na rua sem Roken. Deus te livre acontecer qualquer coisa. A encrenca pode ser muito grande se você não tiver Roken. Aqui as coisas são muito caras, a pessoa até pode pedir indenização por qualquer coisa. Qualquer batida, até onde eu sei, ninguém é 100% inocente, então só do fato de você estar dirigindo, você já tem uma culpa. Então assim, não ande sem Roken nunca. E o Roken vai depender de você, da sua idade, se é a primeira vez que você está adquirindo o Roken, do tipo de carro, se o Roken é completo, se o Roken só vai cobrir terceiros. Então, assim, vai depender muito. Assim, eu lembro, por exemplo, na época que eu conheci o Lê, se eu não me engano, ele estava pagando uns 20 mil de Roken por mês, para você ver como que é caro. Tem gente que paga 25 ou 30 mil, dependendo do carro. Realmente é um gasto pesado, né? Mas, por exemplo, agora, né, que o Lê já está acima de 35 anos, que acima de 35 abaixa o valor, eu acho que abaixa assim, depois dos 26 abaixa um pouco, e depois dos 35 abaixa um pouco, eu não sei se é desse jeito em todas as seguradoras, mas eu acho que mais ou menos todas seguem um padrão, tá? Mas então agora, né, que o Lê está com mais de 35 anos, a gente paga na pequena, num seguro só que cobre terceiros, paga em torno de 5 mil por mês, mais ou menos.
Então, no ano, ele vai dar 60 mil. Para a conta final, eu vou deixar o Roquem um pouquinho aqui por fora. A gente vai somar no final depois, vocês vão entender. Mas então, para carro de placa amarela, os gastos mais ou menos anuais seriam: para o imposto, 10.800. Para o Chaquim, 25 mil. Para a troca de óleo, 9.200. Para a troca de bateria, 6.500. Para a troca de pneus, 10 mil. Gastos que podem surgir, 12 mil. Totalizando um gasto de 73.500 por ano. Isso dá uma média mensal de 6.125. Vamos arredondar para 6.500. Então, 6.500 é o que você deve guardar como mínimo todo mês para quando vier os gastos fortes com o seu carro pequeno, você não passar aperto, tá bom? Fora isso, você deve somar o Roquem. No nosso caso, então, é mais 5 mil por mês, dá em torno de 11.500 por mês de despesa com o carro placa amarela aqui no Japão, tá bom? Antes de comprar o seu carro, pesquise quanto que vai ser o valor do seu Roquem para você saber. E eu sugiro fortemente antes de comprar o seu carro, você já ter esse dinheiro de pelo menos os 73.500 já guardados para não passar aperto quando os gastos surgirem, tá bom? Gente, eu vou aproveitar esse espacinho, então, se esse vídeo está sendo informativo para você, comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo aqui. Está sendo informativo para você? Eu já ouvi pessoas falando que compensa, então, mais alugar um carro do que comprar. E eu acho que em questão de carro, placa amarela, não compensa mais alugar e compensa, sim, mais comprar. Talvez carro, placa branca, então, como gastos são mais pesados, você vai ver daqui a pouco, pode ser sim que então compense mais alugar de vez em quando. Eu não sei, não cheguei a pesquisar assim o valor de aluguel de carro de placa branca, né? Tô por fora desses valores, mas em questão de carro placa amarela, eu acho que vale a pena ter um sim, né? Tá comprovado que em gastos não chega a 10 mil por mês, né? Claro que o Roquem, mesmo que você esteja alugando um carro, você vai ter que pagar o seu Roquem, então ele não inclui na conta, né, para fazer aquela comparação, tá bom? Mas então comenta para mim aqui o que você está achando. Seu comentário realmente me ajuda demais, tá? E deixa seu joinha que também me ajuda muito, muito obrigada. E agora vamos então para os carros de placa branca. Aqui os gastos vão variar muito mais, pois a variedade de carros é muita, né? O carro de placa amarela basicamente são todos a mesma coisa, né? O mesmo valor. Já os carros de placa branca mudam dependendo da cilindrada do motor. Tá? Eu vou falar baseada nos gastos que eu tenho, mas tentando trazer um pouco de informação dos outros tipos de carro, né? E afinal vamos fazer uma conta baseada nos meus gastos. No nosso caso, a gente tem uma Belfire, um carro grande, bem espaçoso, ótimo para a família, para quem gosta de passear, pois cabe muita coisa. Eu já mostrei ele em vários vídeos, caso que você dê uma olhada, acho que no vídeo da praia ele aparece bem, ou no churrasco no Rio também aparece bem. Ele é um carro grande, pesado, então não é muito econômico em questão de gastos. No caso do imposto, a gente paga 45 mil ienes, mas tem carros um pouco mais econômicos, como um Manoa, por exemplo, que paga em torno de 39.500, se eu não me engano. São carros também grandes, espaçosos, só que com um motor um pouco mais fraco, de 2.0. Aí depois tem um pouco mais abaixo, como um Fit, um Aqua, né? Fit, Aqua. São carros que comportam até 5 pessoas, e o imposto deles mais ou menos é uns 35 mil, se eu não me engano. Tá bom? Então vai variar muito. Eu vou fazer a conta, como eu falei, baseada nos nossos gastos, 45 mil, que digamos que não é nem dos mais caros e nem dos mais baratos, mais ou menos o ponto médio, eu acho, acredito eu, dos carros placa branca, tá bom? No caso do Chaquem, a gente sempre mandou fazer com uma pessoa, né, como eu já comentei com vocês, e no carro da grande, né, da Bela, da Verfire, a gente paga em torno de 80, 85, se não tiver que mexer nada, apesar que agora tem aumentado muito as coisas, né, talvez até a mão de obra dessas pessoas tenha aumentado, né, tanto que no ano passado, que a gente teve que fazer, não foi esse ano em agosto, abril, que a gente teve que fazer, é claro que teve que mexer algumas coisas no carro, mas deu 105 mil, gente, quase que eu caí para trás, mas então a gente tem que estar preparada para esses tipos de gastos, né? Mas a média de um Chaquem de carro placa branca é mais ou menos 80 a cada 2 anos, né? Então, para a nossa conta, a gente vai colocar uns 40 mil por ano. Já indo para a parte da manutenção do carro, a troca de óleo, então, do mesmo jeito, esse óleo que a gente coloca nesse carro é trocado a cada 5 mil quilômetros e ele custa em torno de 5.700 cada vez que troca.
tá bom? Então, por ano, é um gasto de uns 11.400. A gente já precisou trocar a bateria desse carro também, e vamos usar aquela mesma regra de troca a cada 2 anos. A bateria desse carro grande custou 18 mil, mais ou menos. Tem baterias um pouco menores que nem o nosso carro antigo, que também era placa branca. A bateria, eu lembro que a gente pagou 12 mil na época. Mas, como eu falei em gastos, chuta alto, vamos colocar a média de 18 mil, uma bateria a cada 2 anos. Então, a média anual seria de 9 mil, tá bom? E agora vamos com os pneus, né? Como a gente falou, vamos fazer a média de que precisa trocar a cada 2 anos, né? Um jogo de pneu só, né? Sendo que você tem 2 jogos de pneu, mas como usa pouco, então, né? A cada 2 anos troca um, vamos dizer, né? Que é como se fosse a cada 4 anos trocar os 2. Então, agora mesmo a gente está precisando comprar pneu e o Lê pesquisando para esse carro está saindo em média 12 mil ienes cada pneu o mais em conta. Então, assim, vamos considerar que a cada 2 anos você vai ter um gasto de 50 mil com pneu, ou 40, vamos chutar 40, vamos chutar baixo dessa vez, tá? 40 mil a cada 2 anos. Então, por ano, te dá uma média de 20 mil, tá bom? E do mesmo jeito, vamos aqui também considerar um gastinho mensal ou um dinheirinho que a gente tem que guardar mensalmente para qualquer eventualidade, qualquer luzinha que for queimar, qualquer coisa, né? E como esse aqui é um carro um pouco mais caro, né, do que o carro de placa amarela, vamos considerar que o gasto que a gente vai ter com esse carro é mais ou menos uma média de 1.500 mensal, totalizando mais ou menos uns 18 mil mensal que a gente tem que juntar para não passar aperto nunca. Então, 18 mil por ano. E por último, eu vou falar do Roquem, tá? Normalmente, quem tem carro de placa branca, né, acostuma ter o carro no seguro total, porque é um carro que custa um pouco mais, né, requer um pouco mais de força para conseguir ele. E no nosso caso, a gente também tem ele no seguro total, e a gente hoje, né, que está acima dos 35 anos, a gente paga em média 10 mil mensal, né? Como eu falei, vai depender muito da sua idade, do tipo de carro. Se for um carro mais novo, acredito que o valor vai ser mais alto. Então, assim, é um gasto que a gente vai somar no total, mas não vai incluir no gasto anual, tá bom? Então, vamos fazer a nossa conta anual de gastos com um carro de placa branca aqui no Japão, né? Considerando os 45 mil do imposto, os 40 mil do chaquém, os 11.400 do óleo, 9 mil da bateria, 20 mil de pneu e uns 18 mil de gastos, no total dá 143.400 aproximadamente de gastos que você vai ter com um carro de placa branca. Isso no caso do nosso carro, que é uma Belfire. Pode gastar um pouquinho menos se for um carro menor, tá bom? E pode gastar bem mais se for um carro maior, como uma Prado, talvez gaste bem mais, por exemplo. Mas então, como eu falei, isso aqui é um gasto médio, mais ou menos, é para você ter uma ideia. E se a gente for dividir esse total por 12 meses, vai dar um gasto médio mensal de 11.950. Então, 12 mil mensal, que mais ou menos a gente tem que guardar como mínimo para não passar aperto quando vier os gastos fortes. Fora isso, não vai esquecer o Roquem, que você deve perguntar antes de comprar o seu carro quanto que sairia o seu Roquem para você ter realmente a sua média mensal de gasto com o carro. Como vocês podem ver, a nossa média mensal de gastos com esse carro de placa branca aqui no Japão é de 22 mil ienes todo mês. O que você está achando desse vídeo? Você está achando que eu estou exagerando muito nos gastos? Está achando que está certo do jeito que eu estou fazendo? Ou faltou, então, algum gasto que eu estou esquecendo? Comenta para mim, que assim pode ajudar as pessoas que vêm interessadas com esse assunto, né? E podemos ajudar a elas a decidir melhor na hora de escolher o carro, né? Além de que me ajuda muito, né? Claro. Mas então é isso, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo para ajudar quem está vindo aqui para o Japão, ou quem está aqui, mas não sabe se comprar um carro ou não. Eu acho realmente que carro é muito necessário aqui no Japão. Por mais que você venha com o objetivo de juntar dinheiro, eu acho que você não merece passar tanto aperto assim, né, de ter que passar frio, calor, né, no seu único dia de folga, talvez, né. Foca, sim, no trabalho, em trabalhar bastante, em fazer zangueô, fazer arubaito, mas tenha pelo menos o conforto de você ir ao parque, né, e poder fazer as suas compras tranquila, conhecer um pouco mais do Japão, porque assim, por mais que você venha com o objetivo de juntar dinheiro, é uma experiência talvez única que você vai ter na sua vida. Então aproveite ela do melhor jeito, né? Como vocês puderam ver, tem um carro de placa
amarela não representa um gasto muito significativo, eu acho, né? Comparado com o conforto que ele vai te trazer, né? Fora que o carro te dá liberdade de escolher qualquer serviço, né? Às vezes você vem para um serviço e não se dá bem com o ambiente, com o tipo de trabalho, né? Então, ter carro te dá essa liberdade. Realmente, se você não tem carro, provavelmente, em algum momento, pode ser que você passe algum aperto, tá? Sempre venha preparado. E se você opta por não comprar seu carro, perfeito, ok, não tem problema, mas venha com a sua carteira de motorista. Isso daí é essencial, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo para mim que eu te respondo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!